Bom dia, quarto ano. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. E aí, estão gostando das nossas aulas de matemática, geometria? Estamos estudando ângulos. E para a nossa aula de hoje, nós estudaremos os tipos de ângulos, que são ângulo reto, agudo, obtuso e ângulo raso. Mas antes de começarmos a nossa aula, a gente vai para o nosso card socioemocional do dia. Vamos à reflexão. A temática da nossa quinzena é Seja o Nosso Orgulho. E para isso a gente vai trazer cards todos os dias trazendo dicas para vocês se tornarem o nosso orgulho. E a nossa dica de hoje são as prioridades de uma aula. E quais são essas prioridades? Vocês acabaram de ver no nosso card, que é assistir a videoaula esta que o professor prepara com muito carinho, com muita dedicação, para que vocês possam ter a explicação do conteúdo, dicas sobre o conteúdo, orientações das atividades, animações, enfim. O professor busca diversificar as videoaulas para que vocês não percam um minuto. Tem que assistir do começo ao fim. Depois de assistir a videoaula, vocês devem fazer o quê? Isso, vocês devem realizar a atividade proposta do dia. Depois, nós temos o Tira Dúvida, que vocês podem estar, durante a atividade, tirando dúvidas ou finalizando, ficou aquela questão, professor, não consegui. Manda mensagem para o professor, tá bom? E finalizando tudo isso, você encaminha a atividade para o professor. Nós temos um adicional. A gente tem a correção em vídeo e a correção via webconferência, que é onde a gente tira mais dúvidas e confere se a gente realmente conseguiu aprender. Muito fácil, não é? E o professor fica mais feliz ainda de saber que vocês, em sua maioria, estão cumprindo esses passos. Ou seja, vocês são nossos orgulhos. E agora, dando continuidade à nossa videoaula, nós iremos revisar sobre as ideias de ângulos que foram apresentadas na aula passada. Lembram que a gente viu várias situações de ângulos no nosso cotidiano? Pois é. E claro, a gente vai ter hoje uma revisão super especial. Quem vai apresentar essas ideias de ângulos no nosso cotidiano são vocês. Isso mesmo. Eu selecionei alguns trechos de alguns vídeos. Não fiquem tristes. Próxima aula ou nas próximas aulas, eu vou estar inserindo todo mundo, tá? Eu selecionei apenas alguns, senão a nossa videoaula ficaria muito extensa, mas parabenizo todos pelo material que foi enviado. Então, vamos à revisão. Esse bichinho aqui de chinelo também tem um ângulo bem aqui. A tesoura também. Esse é um ângulo grande. Aqui nós podemos ver que é um ângulo mais menor. E aqui um pouquinho mais menor ainda. Alguns ângulos na minha... Aqui é aqui do relógio. E o outro é aqui. No porta-retrato. Nessa bacia temos uma aqui, aqui, aqui e aqui. O ângulo da perna da cadeira. Aqui é a porta da janela, onde se forma um ângulo. Aqui é a porta do armário e aqui se forma outro ângulo. Aqui está um relógio que entre um ponteiro preto e o outro se forma um ângulo. Nesse monitor, o ângulo fica aqui. Nesse quadro de foto, o ângulo fica aqui. Já nessa folha de porta, o ângulo fica aqui. Aqui é um objeto. É o ângulo. Vocês viram aí quantas situações do nosso cotidiano que vocês encontram aí na casa de vocês que a gente se depara com ângulos? Vocês nem imaginavam, né?
Pois é. E aí hoje, para a gente complementar, para a gente aprender mais, nós teremos os tipos de ângulos. Vamos ver que esses ângulos aí que vocês encontraram em casa, ele pode ser reto, agudo, obtuso, raso. Professor, o que se trata isso? Eu vou pedir ajuda, né, a um personagem bem engraçado para explicar isso para a gente. Ouçam com atenção, anotem no caderno tudo, para na hora da atividade não ter dúvidas, tá? Então, olha essa animação que eu selecionei para complementar a nossa aula. Ela vai explicar direitinho cada tipo de ângulo desse. Vamos lá. Ei, oi, como você está? Eu ia começar a minha rotina de exercícios para me manter em forma. O que eu mais gosto é o yoga. Como eu treinei bastante, eu posso me dobrar em qualquer ângulo sem nenhum problema. Você sabe o que é um ângulo? Não, eu vou te explicar. O ângulo é o espaço entre duas retas que partem do mesmo ponto. Por exemplo, agora o meu corpo está traçando um ângulo. As retas que formam o ângulo se chamam lados, e o ponto em comum entre elas se chama vértice. No meu corpo, o meu quadril seria o vértice, e a parte superior e a parte inferior do meu corpo seriam os lados. Medimos os ângulos em graus. Os graus indicam a abertura que cada ângulo tem. Dependendo da abertura que tiverem, os ângulos são divididos em ângulos agudos, aqueles que medem menos de 90 graus. Ângulos retos, os que medem 90 graus. Ângulos obtusos, os que medem mais de 90 graus e menos de 180 graus. Ângulos rasos são aqueles que medem 180 graus. Esta é a minha posição preferida. É super fácil. Isso é tudo sobre os ângulos. Espero que vocês tenham aprendido, amigos. Eu acho que vou chamar uma ambulância. Gostaram também? O professor gostou demais, espero que vocês também. Agora, o professor vai trazer alguns exemplos, né, associando os tipos de ângulos que foram apresentados pela nossa amiga robô. Vamos lá, turma, muito atentos aqui à explicação do professor. Vocês estão observando aqui, né, na tela, né, algumas representações. Vocês podem estar me perguntando, professor, eu acho que eu já vi esse instrumento aqui. Eu até utilizo como régua, né? Muitos de vocês acabam utilizando com esse fim. Mas aqui é um transferidor, tá bom? Eu acho que a partir de agora vocês já sabem que aqui se trata de um transferidor e ele é um instrumento para se calcular a medida de um ângulo. Olha só que interessante isso. Então, eu trouxe esses transferidores aqui, essas imagens, justamente para vocês perceberem, né, essa relação com os ângulos. Então, a gente toma sempre como referência aqui o ângulo reto, que ele mede 90 graus. E aí, como eu, né, já apresentei para vocês, então, olha só, eu tenho aqui uma reta, observem essa característica aqui do ângulo reto, uma reta e outra reta. Quando essa reta que está na vertical se cruza com essa reta que está na horizontal, a gente forma aqui um ângulo de 90 graus. E aí tá aqui, ó, o ângulo medindo, ó, 0 a 90 graus, tá certo? E aí, como vocês apresentaram, né, a porta, a TV, todas essas figuras, objetos que tem, né, esse encontro de duas retas perpendicularmente, que formam um ângulo de 90 graus, então nós temos o que chamamos de ângulo reto, tá bom? Aqui do lado, observe aqui a medida do transferidor, que aqui está medindo o quê? 45 graus. Observem, 45 graus, ou seja, esse ângulo, essa abertura, tá? Que aqui é o ângulo, ó, o ângulo é isso. Essa abertura, ela é menor do que essa. Aqui a gente tem de 90, ou seja, menor que 90 graus, eu chamo de ângulo agudo. Já esse outro transferidor, como vocês podem ver, né, 90 graus ficaria mais ou menos aqui, ó, 90, mas o que foi que aconteceu? Está maior que 90, olha só.
maior que 90 graus. Tenho aqui 120 graus. Se for maior que 90, eu chamo de ângulo obtuso. Anota tudo isso que é para não esquecer mais, turma. Trago aqui mais alguns exemplos que é para vocês não esquecerem. Aqui, inclusive, objetos lembram bastante, né? Alguns que vocês apresentaram. Temos aqui uma mesa. E aí vocês vão perceber, ó, que aqui a gente tem um ângulo retos. Ângulos retos que medem 90 graus. Observem aqui. Estão observando, ó? A gente tem uma reta que se cruza com outra, formando aqui um ângulo de 90 graus. Aqui a gente também tem outro, ó. Vocês podem observar aqui. Eu posso traçar essa reta. E essa reta vai se cruzar com ela aqui, ó. Ou seja, aqui nós vamos ter, ó. Por que eu estou mostrando essa representação? Porque aqui a gente pode encontrar dessa maneira o cantinho, como eu já expliquei. E alguns livros, em sua maioria, trazem um ângulo reto dessa maneira, que fica mais fácil de identificar. Se você vê esse quadradinho com esse pontinho no canto, então já sabe que também é um ângulo reto, porque mede 90 graus. Aqui nós temos o cantinho da TV, que vocês também me mostraram. Esse cantinho aqui, ó, ele mede 90 graus. Então, se ele mede 90 graus, eu chamo de ângulo reto. Aqui do mesmo jeito, o armário, observe aqui, tem uma reta que se cruza com outra, perpendicularmente. Então, eu tenho um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Vocês perceberam que eu utilizei a palavrinha reto? E vai ficar mais fácil de vocês perceberem. Quando vocês olharem a figura e tiver, ó, duas retas se cruzando, observe, duas retas se cruzando, então você já vai associar o ângulo reto. Dica bastante interessante, não é? Olha o que eu trouxe agora para vocês, alguns exemplos de ângulos agudos no nosso cotidiano. A gente tem aqui uma bailarina, e aí vocês podem perceber que aqui, olha, o ângulo formado na abertura das pernas da bailarina, que a gente sabe, né, a bailarina tem vários movimentos. E aí, nesse movimento que ela está fazendo nesse momento, o que é que vocês acham? Ó, esse ângulo, será que ele tem 90 graus? Você vê que a perna dela está mais fechada, não tá aquela reta, ó, como a gente consegue, né, identificar no ângulo reto. Ou seja, se é menor, olha só, se é menor que 90 graus, então eu tenho um exemplo de ângulo agudo. Menor que 90 graus. Observem aqui o ângulo formado, né, pela abertura da tesoura. Observe que aqui esse ângulo, ó, ele está mais fechadinho. Então, se ele está menor que 90 graus, então é chamado de ângulo agudo. Agora, eu irei apresentar para vocês os ângulos obtusos. Então, observe aqui o notebook, né, que foi um objeto que vocês mostraram bastante para mim também. Mas aí percebam que essa abertura aqui, ela está, né, o notebook está bem aberto, ele não está ali reto. Observe, a abertura dele, ó, está maior que 90 graus, ou seja, ângulos maior que 90 graus, eu chamo de obtuso. Então, aqui eu tenho um exemplo de ângulo obtuso. E essa luminária? Olha só aqui, essa abertura. Maior que 90 graus, não é? Com certeza. Então, esses dois ângulos que eu estou representando aqui para vocês são ângulos maiores que 90 graus. Então, eu chamo esses ângulos de ângulos obtusos. Já nesse último exemplo, a gente vai trabalhar com ângulos rasos. Vocês sabem, conseguiram identificar lá naquele vídeo, naquela animação, o que seria um ângulo raso? Ângulo raso, não esqueçam de anotar. É aquele ângulo que tem 180 graus. E 180 graus, como eu expliquei lá na nossa aula passada, vai ser o quê? Meia volta. Percebam que aqui essa garota está fazendo alongamentos. E nessa posição que ela está, observem, muita elasticidade, não é? Então, percebam que aqui ela está fazendo, ó, uma meia volta completa, olha. Tá aqui toda a meia volta, né? Se ela desse uma volta completa, né? Ela conseguisse fazer esse movimento, esse giro completo, ela teria o quê? Uma circunferência, não é? E a circunferência, ela tem 360 graus. Então, uma volta completa
eu tenho 360 graus. Ou seja, a metade, ó, o ângulo raso, que inclusive, se vocês lembrarem, perceberem, olha só, esse transferidor ele tem o quê? 180 graus, ó. Percebam? Aqui dá 90, 90 mais 90, 180, olha. Então, se essa retinha aqui, ela vier pra cá, então eu vou ter o quê, ó? Esse movimento eu tenho meia volta, ou seja, um ângulo raso, como eu representei aqui nesse alongamento, tá? Já que eu vou mostrar outro exemplo apresentando direitinho essa questão dos 360 graus. E chegou a hora da nossa revisão de hoje. Viram só quanta coisa interessante a gente aprendeu durante a nossa aula? Agora a gente vai fazer a nossa revisão e para isso eu trouxe um relógio, que vocês têm também em casa. E aí eu vou apresentar para vocês alguns exemplos desses tipos de ângulos que nós acabamos de ver. Olha só, a gente está aqui, nosso relógio está marcando 3 horas. Nesse horário de 3 horas, vocês percebem que a gente tem as duas retas dos ponteiros que se cruzam perpendicularmente, ou seja, uma reta está cruzando com outra. E aí a gente percebe que, olha só, aqui a gente tem a formação de um ângulo de 90 graus. Tomem essa imagem como referência, tá bom? Aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Se você aprende o de 90 graus, o restante vai ficar ainda mais fácil, tá? Então, aqui nós temos, olha, um ângulo de 90 graus. Se eu diminuir, ó, vou modificar aqui, o que é que vai acontecer? Olha, o ângulo, ele aumentou. Quando o ângulo é maior que 90 graus, nós temos um exemplo de ângulo obtuso. Anotaram no caderno isso direitinho? Maravilha! E agora, o que é que eu vou fazer aqui? Olha, aqui a gente tem o de 90 graus, não é isso? E aí, se eu diminuir... Peraí, pronto. Olha só o que aconteceu. O ângulo agora é menor que 90 graus. Disse que eu tenho como referência de 90. Se eu tenho como referência de 90 graus, o que é que acontece? Esse daqui, ó, é menor. Se é menor que 90 graus, eu vou ter um ângulo agudo. Olha essa dica que o professor vai dar. O A, agudo. O A não vem primeiro? O A não vem lá no comecinho? Então o A é menor. Obtuso. O obtuso é lá no final do alfabeto, ou seja, é mais longo. É maior. Ou seja, agudo, menor que 90. Obtuso, O, é maior que 90 graus. Gostaram dessa dica? Depois dessa, com certeza, vocês não vão mais esquecer. E agora, o que é que eu vou tentar mostrar aqui para vocês? Olha só, aqui eu tenho um ângulo que, percebam, ó, meia volta. Meia volta forma um ângulo de 180 graus, que eu chamo de ângulo raso. Olha só, bem na metade, estão vendo? Meia volta. Se 90 graus é um ângulo reto, 180 graus é o dobro, não é isso? Ou seja, 180 graus, ângulo raso. Agora eu pergunto, e a circunferência inteira? Isso daqui vai dar quantos graus? Vocês já pararam para pensar nisso? A metade é 180. É simples, professor. Eu vou fazer o quê? 180 mais 180 dá o quê? Pausa o vídeo e faz a continha no caderno. Conseguiram? Ótimo. 360 graus. Uma circunferência completa, tá? Um círculo. 360 graus. Isso mesmo. 360 graus tem uma circunferência. O ângulo raso é a metade, meia volta, 180 graus. 1/4, lembram lá daquele horário que a gente começou? 90 graus, ângulo reto. Menor que 90, agudo. Maior que 90, obtuso. E é isso, estamos finalizando nossa videoaula. Vejam aí as orientações do nosso grupo de WhatsApp da atividade do dia. Muita atenção, revisa esse conteúdo assistindo essa videoaula, lendo o livro didático de vocês e realizando as etapas conforme apresentado no nosso card socioemocional. Combinado? Bons estudos e até a nossa próxima aula.